pessoal, sou a Jaqueline, esse é o canal Estante Falada. Hoje eu estou de volta para fazer a atualização literária do mês de julho. É tudo que eu li, tudo que eu estou lendo aí nos últimos tempos, vou mostrar. Deu bastante coisa, viu? Muita coisa, são livros mais curtos, mas deu um volume um pouco maior esse mês, né? Então é tudo que eu li nos últimos tempos. Mas antes de começar, só queria deixar um recadinho, porque tá tendo sorteio aqui no canal. Se você não está participando, participe, vale até o dia 31 de julho. Está no vídeo Book Haul mais sorteio, tá? E eu só quero pedir para quem está participando conferir se seu comentário está lá embaixo, porque eu recebi algumas notificações e o YouTube apagou alguns comentários que estava só com o e-mail. Então só conferir. Se não tiver, é só você mandar o seu e-mail para o e-mail do Estante Falada. Eu deixei todas as regrinhas lá embaixo, lá no box de informações. É só ir lá e conferir, tá bom? E tem sorteio também no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo o link do Instagram, né, o endereço certinho. É só você ir lá e participar, confere as regrinhas e participar, tá bom? Bom, dito isso, todos os livros que eu citar aqui, vai ter link aqui da Amazon, caso você queira ajudar o canal, né, comprando algum desses livros. Bom, vou começar pelo livro O Misantropo, do Molière, que é um livro que foi escrito mais ou menos em 1666, eu acho que foi essa data, né, mas foi no século XVII. Aqui é uma peça de teatro e vai contar a história do Alceste. O Alceste é um homem que ele detesta a corte, a hipocrisia da corte francesa. Então ele é meio antissocial, meio ranzinza com essas coisas aí, tudo que tem a ver com esse movimento assim da corte, né, digamos assim. E aí só que ele se apaixona por uma viúva que está envolvida nesse meio, né, da sociedade, da alta sociedade aí da corte francesa. Só que ela gosta de ser cortejada e ele é um homem totalmente ciumento, então tem algumas confusões aí no caminho. Eu gostei bastante, é super curtinha essa edição aqui é da Zahac, como é peça de teatro, né? É uma leitura bem rápida, eu gostei, foi interessante. Já tinha esse livro aqui há um tempinho e foi muito bom fazer essa leitura. Um outro livro que me deixou assim surpresa, e eu gostei muito mesmo, foi Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Esse livro aqui me pegou assim de surpresa, porque eu não esperava o que eu achei aqui, eu não esperava achar. Porque eu já tinha ouvido falar que esse livro causou meio que uma polêmica na época que foi publicada a primeira edição, né, que teve um surto de suicídio na Europa por causa desse livro. Eu só ouvia falar isso, mas eu não sabia do que se tratava. Lendo, eu descobri que aqui é o começo do romantismo, né, de um período romântico, e aqui o Werther, ele é um jovem artista, né, ele tem a sensibilidade assim, a flor da pele, e ele é muito romântico, ele exalta muito a natureza, ele é muito sensível, embora ele tenha alguns problemas introspectivos, né. E aqui, logo no começo do livro, eu comecei lendo imaginando aquela música do Vivaldi, A Primavera, né, das quatro estações, que é a primavera do Vivaldi, de tão assim bonito que era, aquela exaltação toda da natureza. Mas aí ele encontra uma moça, né, uma jovem, que é a Carlota, em outras edições é Charlotte, né, dependendo da edição, aqui nessa é a Carlota, e ele se apaixona por Carlota. Só que Carlota já é prometida por outro homem. Aí tem esse meio que triângulo aí tem alguns conflitos também. O livro é todo epistolar, ele escreve cartas para o amigo Guilherme, que está em outro local, né? E é muito, muito bom. É um livro super curto, é bem reflexivo mesmo. Eu super recomendo, né? Li também Casa das Estrelas, O Universo pelo Olhar das Crianças, do Javier Naranjo. Não sei como é que fala, né, porque é espanhol, né, eu acho que ele é um escritor colombiano, eu não tenho certeza, mas eu acredito que sim. Aqui vai contar, ele vai dar algumas palavras para algumas crianças de várias idades, né, e as crianças vão dar o que ela pensa, vão dar um significado para a palavra. Então tem coisas muito divertidas, inusitadas. Sabe aquelas coisas que a gente escuta a criança falando, de onde será que essa criança tirou isso? É o que a gente vê aqui. Eu achei bem divertido, assim, bem curtinho, e fora que é um livro muito bonito, ele é todo ilustrado. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Aí ele é bem ilustrado, é bem bonitinho, é um livro de leitura rápida. Eu gostei, achei bonitinho. Um outro livro que eu li que me surpreendeu muito, eu gostei muito mesmo, eu já acho que vai ser um dos favoritos desse ano também, que é o Diário de Miriam, da Miriam Hauivik, será que é assim que fala?
Aqui vai contar, é um diário, né, escrito pela Miriam. A Miriam é uma garota síria, né, ela estava vivendo aqueles horrores da guerra na Síria, né. Primeiro começou com uma revolução, algumas pessoas se rebelando contra o governo, de repente virou numa guerra mesmo, uma guerra que entrou outros países. E aqui ela narra desde quando ela tinha 6 anos até os 13 anos, acho que de 2011 a 2017, eu acho que é mais ou menos isso, e ela contando como que é difícil, né, viver e conviver com uma guerra acontecendo, né, ter que mudar de escola, você vê um ente querido saindo de casa, você não sabe se vai voltar, você mesmo, dentro da sua própria casa, você não sabe se vai continuar vivo, porque é bomba caindo direto do seu lado, na casa do vizinho, da frente, é tiro para tudo quanto é lado, e é horrível, às vezes corta a luz, corta a água, sem comida. É uma coisa, é uma cena assim que é difícil pra gente que não tem isso aqui no nosso país imaginar. Então eu consegui adentrar na história dessa garota, uma garota que tenta viver assim, da forma mais normal possível, e a família, os pais querem que ela juntamente com a irmã tenha uma vida normal, de uma criança normal, mas é meio difícil, né? É a família sofrendo, é amigo sofrendo, é uma coisa muito triste. Gostei muito, muito mesmo. Recomendo para todo mundo essa leitura, todo mundo mesmo. O outro livro que se tornou um favorito, esse sim, é um favorito, tá aqui no meu livro de todos os romances e contos consagrados do Machado de Assis, mas o livro aqui é o Helena. Helena foi uma história assim diferente dos outros livros do Machado, eu achei ela mais romântica. Aqui vai contar a história. O conselheiro, né? O conselheiro é um homem muito rico, ele faleceu. E o seu filho, o herdeiro, o Estácio, está lá na casa dele para poder abrir o testamento. Ele e a irmã do conselheiro, que é a dona Úrsula, tia do Estácio. E na abertura do testamento, eles descobrem que o conselheiro tem uma outra filha, que é a Helena. E ele põe no testamento que a família tem que acolher a Helena, que está no colégio interno, e trazer para o convívio familiar. No começo, a dona Úrsula, né, a irmã do conselheiro, ficou muito arredia quanto a isso, não queria aceitar, mas Estácio foi super aberto, aceitou a irmã de bom coração, mesmo com todo o burburinho da sociedade, né, e tal, mas ele aceitou a Helena, e a Helena foi se mostrando uma garota muito simpática. Ela tem 17 anos aqui e ela se mostra bem assim, solícita com a família, querendo se integrar ao seio da família mesmo. Só que o que acontece é que ela tem um segredo que vai meio que tumultuar essa história. Apaixonante, eu amei. Não queria esse final, mas eu amei. Amei o livro de coração mesmo, super recomendo. Machado em todo o tempo e Helena mais ainda. Um outro livro que eu li foi A Bonequinha Preta, da Alaide Lisboa de Oliveira. Esse livro aqui foi uma recomendação de uma amiga minha. Ela disse que esse livro marcou a infância dela, então eu quis fazer essa leitura porque eu não tinha lido. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha lido. Esse livro foi escrito em 1938, é um livro assim que marcou algumas gerações aí, né? E aqui tem a Mariazinha, que tem uma bonequinha que é preta, uma bonequinha que tem trancinhas e é muito bonita. A Mariazinha é apaixonada com essa bonequinha, é uma amigona, dorme com ela, cuida muito dela. Só que um dia a Mariazinha precisou sair com a mãe e ela deu recomendações pra bonequinha, pra ela não chegar perto da janela, pra não fazer nenhuma travessura. E o que acontece? Não vou falar o que acontece porque é uma historinha muito curtinha, mas é tão bonitinho, ó, quase que eu dei um spoiler aqui. É tão bonitinho, a coisa mais fofa, ilustrações lindíssimas e aqui a Mariazinha dando recomendações pra bonequinha. E é uma fofura, super recomendo também, é bem curtinho, acho que as meninas, sim, né, vão gostar desse tipo de livrinho, né? Bom, também li Flores para Algernon, do Daniel Keyes, que é um livro também que me marcou, assim, e eu gostei bastante. Trata-se de uma ficção científica, né? Aqui o rapaz, que é o Charlie Gordon, ele tem 32 anos, ele sofre de uma doença grave, né, de deficiência intelectual, né? Então ele tem a mentalidade de um garoto de 8 anos
E ele tem trabalho, tem a sua própria casa, ele é independente dentro das suas limitações. Só que está tendo um projeto científico que ele é selecionado para poder participar desse projeto, para aumentar, né, o grau do QI dele. E ele participa e ele é aprovado, né, ele começa a ter uma inteligência assim superior a que ele tem bem gradativamente, e ele vai contando aqui, ele tem um diário onde ele conta todo dia como está sendo a vida dele. Então ele começa escrevendo muito errado, e à medida que ele vai tendo o seu intelecto assim um pouco mais superior, ele vai mudando a forma de escrever, a forma de falar, a forma de agir, né? E ele começa a abrir os olhos para algumas coisas que antes ele não via, né? Como, por exemplo, o ser humano é hipócrita, é falso, algumas coisas nesse sentido assim. Gostei bastante também e recomendo a leitura. Um outro livro que eu li também foi Bear, que é o volume 3 aqui. Eu peguei na Biblioteca Pública esse livro, porque eu já tinha lido os dois. E aqui vai contar a história dessa garotinha, que é a Raven, e o Dimas. A Raven perdeu os pais, então ela está procurando, né? Nos outros livros ela está em busca dos pais. E nesse aqui ela acaba encontrando o Rio, que é personificado, né? E ele perdeu o cetro dele. Então ela vai ajudar a encontrar esse cetro. Só que aí ela tem que entrar no oceano junto com o Dimas. E eles vivem aventuras muito fofas. É a coisa mais fofa esse livro, gente. Olha aqui que gracinha. Não sei se dá pra vocês verem direito, mas é uma fofura esse livro. O Dimas é o ursinho, aqui que gracinha. Então também é outro livro assim que eu recomendo, principalmente para crianças. Eu acho que vão gostar dessa graphic novel, né? Não é livro, é graphic novel. Uma outra graphic novel que também me surpreendeu bastante foi Desconstruindo Una. Aqui o assunto é um pouco mais delicado, forte e delicado, né? A Una, ela, na década de 70, ela era uma garota, uma criança, quando ela foi vítima de abuso sexual, e isso aconteceu mais de uma vez com outras pessoas, né? Outros abusadores, né? E ela conta como isso foi difícil, a dor na alma que ela sentia, ela está presa com isso e não se abrir para outras pessoas, ter essa dificuldade de falar. E aí ela faz um alerta quanto a isso, a vergonha que as mulheres sentem, as crianças, de não se abrir, e como a sociedade às vezes viram as costas para as pessoas que passam por esse tipo de problema. E juntamente com esse período que ela foi vítima, né, um homem estava abusando e matando mulheres, várias nessa época. Então teve um alerta assim na mídia na época, né? E as mulheres tinham que ficar mais reclusas. E ela convivendo com tudo isso ao mesmo tempo. E bullying também na escola, que fala um pouquinho sobre isso. E ela faz mesmo um alerta sobre tudo que ela estava sentindo. E outras mulheres também que convivem com isso e não se abre e se fecha e sente vergonha por uma coisa que ela não fez, que não é culpa dela, né? E é um livro muito interessante, uma graphic novel. E é muito sensível, um trabalho muito delicado, muito bonito, e eu gostei bastante, me surpreendeu. Aí esses livros foram todos os lidos, e agora eu vou falar sobre os que eu estou lendo. Eu estou lendo aqui A Distância Entre Nós, da Tirthy Unrigar. Eu queria ler um romanção, já tinha muito tempo que eu não fazia uma leitura assim, aí eu peguei esse aqui pra ler. E aqui tá falando que tem 100 milhões de leitores aí pelo mundo, né? E eu estou na página 110. Deu uma paradinha, mas eu vou continuar. Aqui vai contar a história de duas mulheres que vivem na Índia. Uma é patroa da outra, né? Elas têm essa distância, assim, em questões sociais, mas ao mesmo tempo tem um fator aí que unem as duas. Elas são... uma é vítima de violência doméstica e outras coisas mais. Aí que quando eu ler eu vou explicar tudo direitinho, vou conversar com vocês sobre este livro. Estou lendo também, eu já mostrei aqui no canal, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas em quadrinhos. Eu não dei continuidade desde o dia que eu mostrei pra vocês, mas eu vou ver se nesse final de semana eu dou continuidade. Ainda estou na página 26. E eu estou gostando, eu acho que é bem fiel ao livro, embora eu não lembro muita coisa do livro, eu já li já tem um tempinho, mas eu estou gostando sim, e eu vou ver se eu dou uma continuidade nisso aqui.
Voltei a ler calhamaços. Lembra que eu fiz um vídeo aí, os calhamaços para 2019? Vou deixar linkado aqui para vocês. Eu tava meio perdida com esses calhamaços, mas eu voltei. Aos pouquinhos, mas voltei. Que aqui é a biografia do Dostoiévski, que é escrita pelo Joseph Frank. Eu avancei um pouquinho, confesso, mas já é alguma coisa, né? E eu pretendo dar mais continuidade aqui. Eu estou na página 320, ela é bem grande, tem mais de 1000 páginas. E tem algumas ressalvas ainda com relação a questões do achismo do escritor, mas eu estou gostando de maneira geral. Fala muito assim sobre os amigos. Acho que ele um pouco divaga um pouco além da biografia do Dostoiévski, né? Mas eu estou gostando e vou tentar terminar até o final do ano para cumprir essa meta aí. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, né? É bem gordinha essa biografia. Também voltei a ler, que o ano passado eu tinha abandonado, que é o Cartas Brasileiras, que foi uma organização pelo Sérgio Rodrigues. Esse aqui eu estou na página... Deixa eu ver, já estou perdida aqui. Esse livro, deixa eu só conferir aqui, página 98, que eu gostei muito mesmo de Cartas Extraordinárias, né? Que eu achei assim uma seleção de cartas maravilhosas. Embora tenha cartas também que eu acho que poderiam ser retiradas, mas enfim, gostei muito, é um dos meus livros favoritos, super recomendo para todo mundo. Aqui eu tô achando que as cartas estão muito extensas, o que torna um pouco cansativo. Tem cartas interessantes também, né? Tem cartas que não são tantas e cartas muito longas. Eu acho que isso acaba ficando um pouquinho assim, deixando a gente um pouco distraída, assim, que às vezes a carta nem é tão interessante e muito longa. Mas enfim, eu vou dar continuidade, assim que eu terminar a gente conversa sobre ele. Tem cartas interessantes, sim, não vou falar que é ruim, não é porque tá muito extenso as cartas, só por isso. Bom, aí também, retomando os calhamaços, voltei para o Dr. Zhivago, do Boris Pasternak. Também não avancei muito, mas já é já é um avanço, né? 354 páginas lidas até agora. Já passei da metade, né? Acho que agora tá mais tranquilo aí de terminar. Vamos ver aí, assim que eu terminar, o que eu tenho para falar. Eu estou um pouco perdida com relação aos nomes. Os nomes russos são difíceis e cada um tem uns 10 apelidos, aí confunde um pouco. Essa é a minha dificuldade com relação ao livro, mas o livro eu estou gostando. Estou lendo também, dando continuidade em Conta-Gotas, como eu disse, Escrever Ficção, Manual de Criação Literária do Luiz Antônio de Assis Brasil. Para quem quer se aventurar na escrita, saber um pouco mais como elaborar um texto, assim, de um livro, né? Eu acho que vale muito a pena. Eu estou na página 100, né? Li mais 50 páginas aí, a conta-gotas mesmo, mas eu estou gostando e vou continuar assim até terminar, tá bom? Bom, pessoal, acho que deu, né? Isso tudo aqui que eu li, né, e que eu estou lendo aí no mês de julho. Me contem aí se vocês já leram algum desses, o que vocês acharam, o que estão achando das leituras que vocês estão fazendo aí nesse mês. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva para receber novos vídeos. Dê o seu joinha, curte, compartilha, enfim. Eu fico por aqui, espero vocês na próxima. Beijo grande, até mais, tchau, tchau.